pensa na questão do custo, assim, vou perder o Bruno Henrique. Quanto vai custar para você buscar um jogador e com que garantia, né? Por exemplo, quanto custou o Flamengo trazer o Everton Cebolinha, que não rendeu metade do que se imaginava que ele pudesse render, entendeu? Você já tem o Bruno Henrique lá, você já sabe que ele funciona, você já sabe que ele dá adaptado, já sabe que ele te dá as respostas, já sabe que ele voltou bem de uma contusão da qual poucos jogadores voltam bem como ele voltou, né? Então, eu acho que... Flamengo, abre o olho, Flamengo. Abre o olho. De acordo com a informação do Zinho ali, né, o Tetra, Palmeiras contata o staff do jogador para tentar fechar um pré-acordo, né? Ou o famoso chapéu no Flamengo, né? Flamengo, abre o olho. O Bruno Henrique tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023 e já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe do mundo. Então o Flamengo tem que abrir muito o olho. O Flamengo pretende renovar sim a renovação. Ambas as partes têm a vontade de estender o vínculo, né? Tanto do jogador, tanto quanto do clube, né? Só que, como eu sempre falo, não é garantia disso acontecer. As duas partes querem renovar. Mas durante a renovação de contrato lá pode acontecer um desacordo entre ambas as partes e a renovação acabar não saindo, né? Isso pode acontecer. Eu não acredito nisso. Mas a gente tem que contar com essa possibilidade, né? Tem que contar. Então aquilo, o Flamengo perder o seu principal reforço, o seu principal jogador aí dos últimos anos aí para o rival direto, o Palmeiras, aí é difícil. E o Abel Ferreira já deu o aval aí já pro Palmeiras ir atrás do Bruno Henrique e tentar fechar um contrato com ele, né? O Flamengo tem que abrir o olho porque senão pode dar ruim. E a situação do Flamengo e Goiás, prefiro nem combater aquela partida horrível. Flamengo. Mas vambora pro vídeo aí, tamo junto. O Bertozzi falou, todo jogo vem rendendo, todo jogo jogando bem. Como é que não renova com um jogador desse? E ele renasce, né? Porque volta de uma lesão grave, todo mundo, como é que vai voltar? Será que vai voltar a jogar como jogou? E ele volta muito bem. Você pensa na questão do custo, assim, vou perder o Bruno Henrique. Quanto vai custar para você buscar um jogador e com que garantia, né? Por exemplo, quanto custou o Flamengo trazer o Everton Cebolinha, que não rendeu metade do que se imaginava que ele pudesse render, entendeu? Você já tem o Bruno Henrique lá, você já sabe que ele funciona, você já sabe que ele dá adaptado, já sabe que ele te dá as respostas, já sabe que ele voltou bem de uma contusão da qual poucos jogadores voltam bem como ele voltou, né? Então, eu acho que da parte do Flamengo tem que ter todo o esforço possível. Do time de 19, tá? Que vão ficar agora, dos jogadores que vão ficar agora sem contrato. Tem o Bruno Henrique, tem o Everton Ribeiro, tem o Davi Luiz e tem também o Felipe Luiz. O Bruno Henrique é aquele jogador que você precisa ter mais cuidado, olhar com mais carinho e fazer mais esforço. Os outros jogadores, tudo bem se continuarem a sua vida? Eu acho que, por exemplo, a avaliação sobre o Everton Ribeiro, né, no momento da carreira, pode ser um pouco diferente. Depende também do que ele vai pedir. Tudo é questão assim, tem jogador que chega no momento da carreira que entende já que a contribuição dele é diferente e aceita renovar numa outra condição, entendeu? Mas aí é a hora de fazer a avaliação, de colocar na ponta do lápis, avaliar custo-benefício. Acho que o Everton talvez seja o caso mais emblemático disso aí, entendeu? De entender mesmo que o Everton de 23 certamente não é o Everton de 19, né? Só uma correção. O Davi Luiz, ele já teve aquela renovação automática, né? Depois de ter atingido as metas, então já teve a renovação automática. Não, e às vezes também muito do atleta, né? De tipo encerrar um ciclo, né? Às vezes você também tem que saber sair por cima também, não necessariamente não serve mais. Não, foi muito bem aqui, deu tudo certo. Então, buscar, às vezes, novos desafios, né? Parece que o Everton Ribeiro, o presidente até do Internacional, também já sinalizou que teria o interesse. Mas, assim, jogadores desse nível que renderam e continuam rendendo, eu não me arriscaria a mudar e buscar outros jogadores no mercado, porque desse nível não vai encontrar mais barato, não. Pelo contrário, vai encontrar até mais caro. E outra coisa, é reforçar adversário. Também. O que também deixa tudo muito mais difícil, né? Eu vou acabar não pagando o que o meu jogador, que era meu, não precisa ou quer, e aí vai reforçar o Palmeiras, se for o Grêmio. O ponto do Bruno Henrique, assim, um jogador de 32 anos, ele já não tem, certamente, o mercado lá fora. Porque o é um jogador de 20 e poucos anos, assim, pô, e ele já voltou, então ele vislumbra uma carreira internacional ainda. O caso do Bruno Henrique, eu não vejo mais esse cenário. Não, é ainda pior para a diretoria, porque aí você vai reforçar um rival direto, mesmo, eu penso mesmo. Imagina, por exemplo, amanhã, você falou do Renato Portaluppi, mas o Palmeiras tem os meios financeiros para ter. Nossa, o Bruno Henrique no Palmeiras ia voar, cara. Entendeu? Então, não vai querer? Claro que vai querer.
Se eu sou dirigente do Palmeiras, é claro que eu já liguei pro empresário dele para saber, e aí? Com o Dudu fora. Entendeu? 1 ano, previsão de ficar fora. Então, assim, entraria como uma luva nesse time do Palmeiras. E como o Bertozzi falou, assim, são jogadores que, mesmo com 32 anos, é uma garantia contratar, porque é difícil render mal, o jogador que já tem uma forma de jogar. Ele não vai... E o clube, e o Abel, obviamente, vai colocar para jogar da maneira que ele joga. Então, esse jogador, mesmo com essa idade, ele tem mercado em qualquer time. E o Everton Ribeiro é a mesma coisa. Quantos times desse brasileiro que o Everton Ribeiro não jogaria, seria titular? E o Flamengo vai se desfazer? Assim, aí é uma questão administrativa, de valores, mas como qualidade, eu não desfaço de jogadores desse nível, não. Pois é, e tempo de contrato também, que é algo que pega muito para os jogadores e também para os empresários. 6 meses nos jogando tão bem aqui, 6 meses para lá, 6 meses para cá também, vamos combinar que não vai fazer muita diferença, porque a gente já viu isso demais, né? Agora tem um outro ponto que está pegando demais os torcedores do Flamengo, eles estão falando demais sobre isso, é que a informação que a gente tem é da Sport Italia, tá? É de que os dirigentes do Al Hilal conversaram com os empresários do Jorge Jesus. O problema eles começaram a falar de ou ele melhora o rendimento da equipe ou ele pode ser demitido. E aí pode sim ter essa rescisão de contrato caso não exista mais vitórias nesse time do Al Hilal. E aí, se por acaso o Jorge Jesus cai, aí começa aquela loucura no Flamengo, Léo. Ah, não, isso aí é lógico. Sempre que o Jesus está no mercado, desde que ele saiu, toda vez que ele esteve no mercado e o técnico do Flamengo esteve pressionado, o que é uma constante, né? Normalmente o técnico do Flamengo está pressionado, o nome dele aparece. Entendo que com todo o dinheiro que está circulando lá, os jogadores que contrataram, deram o Neymar, ele pediu o centroavante, buscaram o Mitrovic, então agora é o momento de cobrar, né? A estreia na Champions League Asiática, que nós transmitimos inclusive na segunda-feira, foi muito ruim, né? Arrancaram um empate no final do jogo contra um time do Uzbequistão. Então, lá me parece que vai haver um imediatismo muito grande, porque o investimento também é muito grande. Me parece essa cobrança, vamos... Não estamos te dando um voto de confiança, mas vamos melhorar aí. Se tiver no mercado, todo dia você vai ter que falar aqui no Sport Center, Jesus, não tá, vai, não vai, vem, não vem... Faz parte, assim. E assim, eu acho inevitável que uma hora ele voltará. Né? Porque... Você acha que vai voltar? Mais cedo ou mais tarde, Jorge Jesus volta aqui pro Brasil? Eu acho que cedo ou tarde ele voltará, porque a atração é muito grande, sabe? É um lugar onde ele sabe que tem portas abertas. E ele, toda vez... E assim, ele é um cara que gosta de se vender muito bem, né? Então, sempre que ele tem a chance de lembrar o tempo aqui, de criar, de falar sobre a identificação que ele criou aqui, sobre o legado que deixou aqui, ele gosta, entendeu? Então, eu acho que vai acontecer. Quando? Não sei. Pode ser que ele se recupere lá, fique, né? Ele não está demitido ainda, mas eu acho que é meio inevitável que uma hora ele volte. Pois é, mas mais tarde do que mais cedo, né? Porque de 2020 para 2020... E olha, saudade que não matam, né? Eu, torcedor do Flamengo, é apaixonado pelo Jorge Jesus e essa saudade fica. Marcela, sinceramente, eu não aguento mais falar desse assunto, não. Mas vamos lá falar de Jorge Jesus mais uma vez. Fica tranquilinho, que coincidência vai demorar. Que toda vez que o Flamengo tá mal, o time dele lá também tá mal, ele tá ameaçado lá, eu fui ameaçado. Toda vez a mesma história. Assim, eu torço. Eu torço para que ele volte, que aí... Vamos ver tudo... Aí vai o racha também, aí descobre se foi uma vez que deu certo, ou se eles nasceram um pro outro mesmo, porque aí vamos falar dele trabalhando aqui, analisando, porque parece que, assim, não desmerecendo o trabalho que ele fez, né, que foi um excelente trabalho, mas o Flamengo também conquistou sem ele. Pois é, tá certo, então. Bom, vamos lá, a gente vai falar muito ainda de Jorge Jesus, ou pelo menos se ele continuar por lá e a gente encerra, mas se continuar balançando, a gente vai continuar falando muito de Jorge Jesus, porque uma coisa certa também, Sampaoli não estará no Flamengo na temporada 2024. Isso é certo, isso já foi dito. Agora, quem virar para 2024 é o que a gente vai começar a conversar daqui a pouquinho. Olha, Faz de Esportes, ontem a gente falou muito. Arrancar um empate, mesmo em casa, contra o Flamengo, seria comemorado. Poxa, o time foi valente, resistiu. Mas o técnico adversário percebeu que poderia mais. Porque o adversário joga mal. A baixa intensidade do Flamengo, a baixa contundência, como diz o Sampaoli,
permitiu ao Goiás, se tivesse imprimido um ritmo um pouco mais forte, até nas palavras que o Evangelista usou, respeitou demais o Flamengo, se tivesse jogado um pouquinho mais, arriscado um pouquinho mais, o Goiás teria saído com a vitória. Então, isso mostra o estágio em que o Flamengo está. O Flamengo que não consegue se impor com adversários tecnicamente muito mais frágeis. É claro que, do outro lado, o Goiás, antes do jogo contra o Palmeiras, passou 8 jogos sem perder, um time com uma boa resistência. Foram 9 jogos sofrendo apenas 4 gols. Então é verdade que marca pouco, mas também lá atrás tem um sistema defensivo sólido. Mas marca muito. Exato. Não, e linhas muito próximas, né? O Goiás não deixa muito espaço para os adversários atacarem. Mas ainda assim, o Flamengo, com o elenco que tem, poderia oferecer um pouco mais de resistência. Chega a ser humilhante para o Flamengo não conseguir chutar uma bola no gol no primeiro tempo. Isso daí não pode ser normalizado. Mesmo numa situação trágica do ponto de vista institucional, dirigente saindo na mão no shopping, o técnico completamente rifado, jogadores em baixa, você precisa apresentar um pouco mais. E no caso do Flamengo, faltou oferecer ao torcedor um recado de que ele pode acreditar. O torcedor do Flamengo que assistiu esse jogo entregou os pontos. Falou, pô, a gente não tem chance nenhuma no Morumbi. Isso pensando com a cabeça do torcedor. É claro que um jogo de final é diferente, é claro que as coisas podem mudar, mas hoje o Flamengo está na mão do aleatório. Pensar que pode, e até pensando no aleatório, para mim uma mudança que tem de permanecer é o Rossi no gol. Para tentar ali o fato novo, um goleiro pegador de pênalti, um dos melhores pegadores de pênaltis que a gente tem na América do Sul. Caso a partida vá para os pênaltis, não consigo imaginar o Flamengo com esse baixíssimo repertório fazendo mais de um gol no São Paulo. Então, se vencer, vai ser por uma vantagem mínima. Então, você tem um goleiro pegador de pênalti, que hoje passou segurança, à exceção dessa saída atabalhoada no começo do jogo. A gente pode achar que o goleiro é a questão? Não, mas... Tá falando que vai melhorar ou que vai piorar? Mas o Flamengo tem que Essa é a questão. O Flamengo tem que se apegar a todo tipo de mística. O goleiro? Gabigol fazendo gol em final. Bota o cara pra jogar. Ah, isso eu concordo. Não, concordo. O Rossi, pegador de pênalti, é um trunfo, põe pra jogar. Então, qualquer tipo de mínima esperança, Entendi. a Rascaeta tá baleado, tem 20% de condição. Tem lógica. Se consegue entrar em Tem campo, lógica. dar assistência, vai pro jogo. Então é nisso Se apega ao que... É nisso que o Flamengo se apega. Então, por isso eu iria de Rossi como titular. Mas o São Paulo, as 2 últimas coletivas do São Paulo, principalmente essa daqui e a anterior, você está vendo que ele está tentando... Ele está, assim, em busca da mística. Eu tanto gosto. Não, porque depois deste jogo, ele disse, não, certeza que no domingo vai ser um grande jogo e tal. De onde ele tira isso? Nem ele acredita nas palavras que fala. Nem ele acredita. Mas ele tá pianinho. Fala alguma coisa. Pianinho, né? Não tá ali, tá na dele. Vila, não foi na seleção da Argentina. Seleção da Argentina, nenhum lugar. Né? Ele não é um cara que agrega. Você imagina se você chega na seleção da Argentina, usar um exemplo. Tem Messi, caras grandes. E aí você se isola dos caras. Aí os caras olham para você. Scaloni e falam, fez exatamente o contrário. O treinador tá achando que ele. Aí veio o Scaloni, que perto dos jogadores, era pequenininho. Né? Aí é campeão do mundo. Então, cara, é o resultado, né? Da administração Sampaoli, que o ambiente do Flamengo não favorece, só aumenta. Só aumenta o ambiente, com o São Paulo, com os jogadores, com a diretoria, com todo mundo. Então, olha, é o fato novo e a mística de que algo vai acontecer, que nem ele sabe o que é. O futebol permite isso. É isso. Mas acho que é muito pouco. Né? O que eu vejo no Sampaoli, que é uma diferença enorme para tudo que já se falou do Sampaoli e tal, é o conformismo, é a maneira opaca, cansada, conformada em relação a tudo que está acontecendo no Flamengo. Ele é completamente resignado, é um cara que não está mais, não está demonstrando irritação. Talvez a única irritação que ele mostrou nos últimos tempos foi o tal chute no microfone. Na grade, depois do jogo. E depois na grade. Hoje, muita gente comparou com o chute do Abel, mas do Abel era aquele chute reclamando de arbitragem, o cara que tá bravo, tá vivendo o jogo. Lutar pela vitória. O São Paulo é meio desisto. De saco cheio. É isso, é o chute de quem não gosta de ver esse time jogar. E as entrevistas dele depois dos jogos, ao contrário do que acontecia em outros momentos, elas têm sido também um pouco com esse tom.
Eu acho que um dia a gente vai saber essa história, ele também vai contar direito, porque essa não é a personalidade do São Paulo. Primeiro que ele não é um mau técnico, como agora um monte de gente está dizendo. Eu acho que você tem inúmeros trabalhos do São Paulo que comprovam que ele é taticamente um cara capaz, que é um cara que sabe o que faz. O que ele fez com aquele Santos era uma missão praticamente impossível levar o Santos onde ele levou naquele momento. E tinha muito do trabalho do técnico, era algo escancarado. Então, assim... Talvez talvez não, certamente ele está enfrentando um monte de dificuldades, que são dificuldades muito relacionadas ao clube e tudo mais. Não esteja conseguindo, esteja meio resignado, esperando que, ok, vou esperar a hora que vão terminar meu vínculo, vou levar uma grana e tal, e depois eu falo e depois eu conto. Mas esse São Paulo que a gente tem visto semana após semana, coletiva após coletiva, não tem nada a ver com a personalidade, até com as coisas ditas ruins que o São Paulo tem. Que é essa coisa intempestiva de brigar, de ficar chutando porta e cobrando e gerando. Não sei se ele cobra muita coisa da direção do Flamengo hoje. Sinceramente, a impressão que dá é que ele não cobra nem metade do que cobrava no Atlético ou no Santos, por exemplo. De técnico para técnico, vamos resgatar agora. Após mais um vexame do Flamengo, né? Agora, dessa vez, diante do Goiás fora de casa, não pelo resultado, e sim pela atuação vergonhosa que o Flamengo teve nesse jogo, né? Um jogo que, consequentemente, deixou o torcedor de cabelo arrepiado de tão jogo que tão ruim, né? Que era o jogo, né? Então é aquilo. O Flamengo praticamente já deu adeus aí ao título brasileirão. Caiu para a 6ª colocação até o momento, caiu para a 6ª colocação, saiu do G4 e ainda a situação do Flamengo pode piorar mais ainda, né? O Flamengo tem a decisão agora, né, da Copa do Brasil para decidir e ainda tem a situação do Bruno Henrique, né? O Flamengo vai tentar renovar com o Bruno Henrique depois da final. Só que o Palmeiras, né, já contatou, né, fez o contato com o staff do Bruno Henrique para ver como vai funcionar a situação do Bruno Henrique, né? Se ele continua no Flamengo ou não, né? O Palmeiras é um forte candidato a tirar o Bruno Henrique. Por quê? Porque, para mim, é isso. Porque o Palmeiras é o único time, junto com o Flamengo, que dá a possibilidade dos jogadores conquistar títulos, né? Disputar títulos grandes. Então, Flamengo e Palmeiras são os únicos 2 títulos que tem essa chance, né? De disputar todos os títulos e ter a chance de ganhar, né? Então, aquilo. Eu não creio que o Bruno Henrique... Eu não creio que o Bruno Henrique vai sair do Flamengo. Só que o Flamengo tem que abrir o olho. Porque o Flamengo pretende renovar com o Bruno Henrique após as decisões. Só que não é garantia de Bruno Henrique e Flamengo se acertar, entendeu? O Bruno Henrique, ele já tem 32, 33 anos. Essa faixa aí. Ele já tá chegando no final da sua carreira. Mais ou menos 4, 5 anos de futebol e ele encerra a carreira. Então, vai chegando numa certa idade de jogador, o jogador ele começa a pensar na sua própria carreira. Então, o Bruno Henrique ele já tem uma certa idade. O Flamengo pretende oferecer 2 anos de contrato, né? Mas até lá, tem muita história para rolar. Mas aquilo, o Flamengo vai ter que abrir o olho e o Bruno Henrique vai pensar no seu lado, de jogador, né? Visando o futuro, entendeu? Ele já avisou muito o Flamengo agora, obviamente, como... Ele é um jogador final de carreira já, entre aspas, né? Daqui uns 5 anos ele pode se aposentar. Ele vai pensar mais do seu lado. Então, talvez uma proposta do Palmeiras pode agradar ele Palmeiras, né? Eu não creio que isso vai acontecer, mas é sempre ficar bom de olho para não perder um principal jogador do Flamengo na temporada 2023, né? Tem que tomar cuidado, porque senão o Flamengo pode perder um jogador importantíssimo, né? Principalmente para essa reformulação do elenco para 2024, porque se perder o Bruno Henrique, vai ser um golpe maior ainda, né? E ano que vem tem eleição no Flamengo, né? Se a eleição fosse esse ano, meu filho, o ano já tá uma bagunça. Junto com a eleição, piorou. Mas aquilo, o Flamengo tem que tomar cuidado, né? E o jogo do Goiás aí foi uma tragédia, meu filho. A tragédia pode ser pior ainda se perder a Copa do Brasil, né? Infelizmente. Tem esse risco gigantesco. Espero que o Arrascaeta consiga voltar, né, a jogar essa partida para dar um pouco de esperança para a gente torcedor, né? Porque a gente, torcedor do Flamengo,
não tem um minuto de paz, sinceramente.